Olá pessoal, vamos a mais uma vibração, nossa vibração diária, aquela vibração que antecede, como eu sempre digo, a um texto para a nossa reflexão, análise, vibração que nos ajuda a fazer reflexões e, quem sabe, um posicionamento diferente perante uma dificuldade, pois as dificuldades elas estão aí, nós temos que vivenciá-las, mas nós temos algumas formas de vivenciá-las, procurando resolvê-las de um jeito ou de outro, procurando resolvê-las do melhor jeito, procurando entender a dificuldade e, à luz de uma ética profunda baseada nos ensinos de Jesus, possamos encontrar o caminho correto. Hoje escolhemos a questão número 97, Conserva o modelo. Isso está no livro Pão Nosso, do nosso querido Chico, o Espírito Emmanuel. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueça que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto do teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberá a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal, contudo não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desprezo ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro da experimentação é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva. Mas não fuja sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te preparar e avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim, como não podes tomar alimento individual através de um substituto e nem podes aprender a lição, guardando-lhes os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por si mesmo. Conserva contigo os modelos das sãs palavras. Pois é, a palavra amiga, ela é uma caridade extremamente elevada. Quando se fala em fora da caridade não há salvação, é óbvio que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a ajuda material, porque vinculou-se a palavra caridade com a doação de objetos, de comida, de roupa, de remédio. Bom, não está errado, claro que não. Esse é um dos fatores da caridade. Mas existem outras formas de caridade. Quando Paulo, naquela sua epístola aos Coríntios, que ele fala: mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que eu tenha domínio de todas as ciências, ele fala um monte de coisa, mesmo que eu tenha a fé de remover montanhas, e etc, 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 se eu não tiver caridade, eu nada sou. É nesse ponto que essa lição vem mostrar a verdadeira caridade, a mais profunda. É a caridade no ouvir, é a caridade no falar, é a caridade no enxergar, é a caridade da mão estendida àquele que precisa. Ele fala por momentos aqui muito interessante. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberá a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Veja, é muito mais.
Agora imagine que você estenda a mão com a caridade material e em sua face esteja um sorriso, uma palavra amiga. Muitas vezes a pessoa precisa de uma palavra amiga. Muitas vezes a pessoa precisa de um ouvido que a escute. Isso é uma caridade maravilhosa. No centro espírita existe um trabalho, infelizmente não são todos os centros espíritas, mas alguns centros espíritas têm um trabalho chamado de desobsessão, onde normalmente é um trabalho fechado, não é para o grande público, onde médiuns preparados dão passividade a espíritos problemáticos e outros companheiros ali ao lado vão conversar com esses espíritos, tentando fazê-lo mudar o seu ponto de vista. É óbvio que não vai ser em uma incorporação, 2 ou 3, que o espírito do outro lado da vida vai recuperar toda a sua consciência, aquela coisa toda. Não, claro que não. É igual uma terapia. É preciso muitas conversas. Mas já vai ajudar. Vai ajudar muito o espírito, que está preso numa realidade que ele criou dentro dele, e é esse que é o verdadeiro inferno, é a nossa consciência. Então ele vive ali preso, ele desencarnou e fica preso a um acontecimento, a uma atitude nada ética que ele tomou, uma atitude equivocada. Ele fica preso meses, anos. E aí numa sessão dessa, estando ligado ali por alguns segundos a um corpo físico, a uma situação que ele está acostumado já no tempo da vida física, ele vai mudar, ele vai refletir, ele vai se desconectar depois e ficar pensando muito naquilo. Qualquer um de nós faríamos isso. Quando estamos com uma coisa na cabeça e alguém vem e coloca um outro ponto de vista para nós, nós passamos a pensar, mas será que ele não está com a razão? Não, tá não, tá sim, tá sim. Isso chama-se caridade. É outra forma de caridade. Ajudar quem está aqui na vida física e ajudar aquele que está na espiritualidade. Outra forma de caridade, a oração. A oração é outra forma maravilhosa de caridade. Então, o que o texto está querendo nos levar é: conserva o modelo das sãs palavras, né? Vamos viver esse evangelho na medida daquilo que a gente consegue superar dos nossos equívocos. E sempre procurando melhorar um pouquinho mais. Não é uma tarefa fácil, porque se fosse fácil, não existiria a reencarnação. Uma vida só já resolveria tudo, já seríamos espíritos excelsos. Mas vamos refletir nisso. Agora eu convido todos a cerrar os seus olhos para que nós possamos fazer a nossa vibração. Levando o nosso pensamento a muito alto, muito alto. E lá de onde nós estivermos, vamos ver a Terra, esse planeta a qual vivemos, a qual estamos aprendendo a viver, aprendendo as lições. Vibramos por eles, pelos povos, pelos países, para que haja, antes de qualquer coisa, respeito entre as criaturas, para que haja um mínimo de amor entre os povos, de ajuda recíproca, o mais forte ajudando o mais fraco. Que o egoísmo, o orgulho, a prepotência dos mandatários do mundo possam ser diminuída através, talvez, de uma lição, e eles acordem. Vibremos para que eles acordem e façam mudanças no planeta. Estamos adentrando uma nova era. E do jeito que o planeta está, nós estamos só postergando essa nova era. Vamos amar muito. E nesse nosso amor nós vamos pensar no nosso querido Brasil, que aqui estamos, vibrar por ele, para que também desmonte todo esse clima de desamor, de guerra, e as pessoas entendam e se respeitem entre si. E que tudo figure para o bem comum. Vibremos por aqueles que estão em dificuldades,
emocionais, físicas, psíquicas. Vibremos pelo seu restabelecimento. Vibremos por aquele que trabalha pela luz, pela paz, pelo amor. Vibremos por aquele que ainda está obscurecido pelas paixões terrestres, ainda não acordaram para a verdadeira vida. Vibremos pelos nossos entes queridos. Vibremos por aqueles que a gente ainda não consegue entender e ele nos entende. Vibremos por todos aqueles queridos nossos que já desencarnaram e aqueles que estão chegando para uma nova vida. Vibremos muito amor pela nossa casa, para que nossa casa seja um celeiro de luz, de paz. E vibremos por nós, para que possamos a cada dia, a cada despertar, sejamos um pouquinho melhor que o dia anterior. Agradecemos aos mentores que colaboraram com esta vibração. Agradecemos a Maria, mãe do nosso mestre e irmão maior. Agradecemos a Jesus, todos esses ensinamentos que nós estamos há milhares de anos tentando vivenciá-los. Deus, nosso Pai, construtor de todo o universo, te agradecemos a vida. Que assim seja.